Gravando, Wagner, já está gravando, tá? Bom, meus amigos, primeiramente, boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar na presença aqui dos senhores e das senhoras. Agradeço muito a disponibilidade do tempo de todos aqui. E, para quem não me conhece, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Wagner Lima, eu trabalho no CEPEL já há 15 anos como pesquisador, faço parte do grupo de metalografia, que já tem mais de 30 anos de experiência na parte de avaliação de integridade, de análises periciais, análise de falha, grupo esse contando com a colaboração da Heloísa, do José, da Roberta, além do Bruno e do Glaucio, também fazendo parte da equipe. E nosso grupo está inserido dentro de um novo projeto, que vem a ser o projeto Integrativos, que visa padronizar toda a normalização, os documentos normativos voltados para a inspeção de ativos do setor elétrico. Pois bem, sem mais delongas, vamos dar início à nossa apresentação, cujo título é Principais técnicas de ensaios não destrutivos aplicadas no setor elétrico nacional. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, eu gostaria de fazer uma provocação justamente aqui para o grupo. Por que nós realizamos ensaios nos equipamentos, nos ativos? Vamos imaginar a seguinte situação, uma inocente brincadeira de criança de cabo de guerra, por exemplo. E, em um determinado momento, esse cabo de guerra começa a se romper, ou seja, acontece uma falha nesse equipamento. Considerando que essas crianças não são filhas dos Vingadores ou não tenham superpoderes, a gente deve se levar à seguinte questão: por que aconteceu essa falha? Será que foi provocado por uma questão de material? Ele não estava projetado para aquela determinada aplicação? Ou existia um defeito ao qual a carga que ele estava submetido acabou sendo rompido? Para responder essas perguntas, é aí que entram os ensaios nos equipamentos. E podemos separar, sob o ponto de vista mecânico, em duas categorias, como ensaios de propriedades mecânicas e os ensaios não destrutivos. Cada um tem a sua particularidade. Os ensaios mecânicos, em geral, eles são ensaios comparativos, ou seja, nós temos dois materiais, um deles apresenta um maior limite de escoamento, um maior alongamento, uma maior dureza, maior suscetibilidade à fratura frágil, dútil, enfim. Já os ensaios não destrutivos, eles já têm característica mais investigativa, de tentar identificar pontos frágeis em uma estrutura ou um ativo, ver o nível de degradação do material, identificar descontinuidades, defeitos nesses materiais. E é justamente esse o ponto de partida da nossa apresentação, o foco da nossa apresentação. E existem diversas definições para ensaios não destrutivos. E o que eu apresento aqui vem a ser todos aqueles que é voltado, após a sua conclusão, não comprometerem as características originais da amostra, que é amplamente aplicados em atividades voltadas para inspeções de estruturas, bem como da detecção de descontinuidades em produtos acabados e semi-acabados. E nesse universo existe uma variedade enorme de ensaios, de técnicas de ensaios não destrutivos. Inspeção visual, radiografia, corrente parasitas, réplicas metalográficas. Aqui nós vamos fazer um pequeno overview das principais técnicas aplicadas no setor elétrico nacional. Importante destacar que nós não temos nenhuma pretensão que as pessoas aqui já sejam aptas a executar esses ensaios. Nós só queremos introduzir as vantagens e desvantagens e saber quando for indicado um determinado ensaio, nós sabemos já o que esperar dos resultados destes ensaios. Antes disso, eu queria fazer uma conceituação da separação do que vem a ser defeito e uma descontinuidade. Vamos imaginar a seguinte situação, em que nós temos um recipiente, uma caixa d'água, em que foi feita uma inspeção e identificamos descontinuidades na base dessa caixa d'água. A pergunta que nós devemos fazer é: essas descontinuidades comprometem a funcionalidade desse ativo? Elas põem em risco as pessoas que estão ao redor, a segurança ambiental, enfim? Caso a resposta seja não, então nós nos deparamos com uma descontinuidade. Agora, quando nós temos uma situação em que temos uma trinca vazante, em que tem a retirada desse fluido, desse recipiente, em que compromete a aplicação
desse instrumento, aí sim nós nos deparamos com uma questão de defeito, um conceito de defeito. Agora, uma outra situação em que nós temos uma trinca vazante, um orifício no qual é desejável a retirada desse líquido, por exemplo, tem uma válvula para poder alimentar uma rede hidráulica de um determinado sistema, aí nós também temos uma descontinuidade presente e desejável nesse ativo. Então, nessas três exemplos, somente uma delas é classificada como defeito. Pode parecer óbvio, mas recentemente uma pessoa identificou uma descontinuidade no vão central da ponte Rio-Niterói e fez alarmes nas redes sociais, dizendo que a ponte Rio-Niterói estava comprometida, que existia uma trinca, que estava todo mundo em perigo. Só que aí a engenharia da concessionária tranquilizou a população, dizendo, não, isso aqui é uma questão desejável, é um ponto até questão de dilatação térmica dos materiais. Então, isso aí exemplifica um pouco do grau de importância do conhecimento da pessoa que vai fazer a inspeção em um determinado ativo. E vamos iniciar com uma técnica mais básica, que vem a ser a inspeção visual, mas que é de vital importância. Sem querer, a gente acaba aplicando isso no nosso próprio dia a dia. Nós temos como, por exemplo, quando formos fazer a compra de frutas e legumes no supermercado, a gente sempre opta por aquelas que são as melhor aparência. Ninguém compra uma fruta com aspecto podre. E por consequência também outros profissionais acabam utilizando esse recurso. Os dentistas, os que fazem avaliação de obras de arte, para poder avaliar também se uma joia é pertinente ou não, o valor de uma determinada joia. E sobre o ponto de vista de engenharia, essa daí é a técnica fundamental para todas as outras técnicas. Nós podemos verificar a qualidade de produtos acabados, voltados para atender as necessidades, identificar defeitos, fazer avaliações de corrosão em uma superfície. Na análise de falha, é fundamental fazer um mapeamento por inspeção visual para poder localizar os pontos ao qual iniciou-se as trincas de um determinado equipamento. E também voltamos para a parte de dimensional das nossas estruturas. E são dois aspectos principais para poder realizarmos as inspeções visuais. Uma delas é ter a luz adequada para poder fazer aquela aplicação, aquela inspeção, e a outra é a figura simpática do inspetor, que vai deter todo o conhecimento necessário para poder fazer a inspeção adequada de acordo com os procedimentos vigentes. Para exemplificar isso, vamos imaginar a seguinte situação em que um inspetor tenha que avaliar estruturas sob o ponto de vista de corrosão. Ambas as imagens, como a gente pode ver, possuem uma corrosão generalizada em toda a sua estrutura, sendo que uma delas é feita de um material particular, que vem a ser chamado aço patinável. Ele possui essa característica de corrosão generalizada, mas só que ele não compromete a funcionalidade da sua aplicação. E aonde que então, isso daí que vai destacar a importância do inspetor, saber exatamente os pontos pertinentes para poder dar o laudo positivo ou negativo a respeito de uma estrutura, com base sempre nos critérios de aceitação previstos para essa atividade. E existem vários critérios de aplicação para diversas aplicações, para determinadas situações, todos eles normalizados, ou uma determinada entidade estabeleceu quais são os pontos vigentes para poder fazer os seus pontos críticos, para poder fazer a aceitação da sua inspeção. Dando seguimento, vamos falar sobre líquidos penetrantes. E aqui eu gostaria de introduzir dois conceitos. Um deles vem a ser a capilaridade, que é bem conhecida de todos nós, que é a capacidade de um fluido tem de penetrar em pequenas seções, em capilares, né? E o outro vem a ser apresentado por esse quadro em branco. Aqui eu vou destacar a apresentação de uma figura. É difícil de visualizar, mas ela está justamente apontada por essas setas azuis.
técnica também e para as outras técnicas de ensaios não instrutivos. Wagner, eu acho que deu uma travada na tua internet. Na minha internet? Eu acho que deu uma congelada aí rápida. Opa, até que ponto vocês viram? Então... Oi? Assim que você mostrou a seta azul da segunda figura, você perguntou se alguém via alguma descontinuidade, travou para mim aqui. Isso. E agora, estão conseguindo ver? Sim. Agora sim. Ah, sim. Então, só voltando um pouco, o que eu fiz aqui foi favorecer, eu aumentei o contraste entre os objetos e com isso a gente consegue visualizar melhor as superfícies desses objetos. Eu consigo identificar uma caneta na minha mesa, um telefone na minha mesa, justamente pela diferença, pelo contraste entre as duas cores, de fundo e dos objetos. Ok? Conseguiram verificar todos? Eu mudei o slide, estão conseguindo visualizar? Sim, líquido penetrante. Tem várias... Perfeito. Então, setas. Esses dois conceitos, o que vão interessar para o líquido penetrante? Ele é destinado justamente para identificar trincas superficiais que estejam abertas, acessíveis à entrada do líquido no interior dessas trincas. Então, antes de mais nada, antes de iniciarmos a inspeção por líquido penetrante, nós temos que fazer a limpeza de toda a superfície, retirando camadas de engraxantes, óleos, e determinar impurezas sobre essa superfície. Após a conclusão desse procedimento de limpeza, nós aplicamos óxido o líquido penetrante sobre essa superfície e deixamos esse líquido penetrante agir na superfície para que ele consiga entrar por capilaridade nas descontinuidades superficiais. Após um determinado tempo de aplicação, nós temos que fazer a remoção de todo esse fluido sobre a sua superfície. Mas, por melhor que seja essa remoção, no interior das trincas ele consegue permanecer, o líquido penetrante. Em seguida, nós aplicamos o revelador, que tem duas funções aqui. Promover também a capilaridade para poder retirar o líquido penetrante no interior das trincas e também oferecer contraste entre o fluido e a superfície do metal. Com isso, assim, a gente consegue identificar os pontos presentes das descontinuidades, realizando assim a inspeção. E aqui, para ilustrar, uma trinca observada em uma junta soldada de um aço inoxidado por meio da inspeção por líquido penetrante. E essa técnica é bastante versátil. Nós podemos oferecer com líquidos penetrantes com meio visível, com luz visível, ou fluorescente, que utiliza-se a luz negra. A remoção pode ser feita tanto por água, por solvente, pós-emulsificante. E a aplicação pode ser feita tanto por espelho, por pincelamento, por um banho, uma imersão de uma peça em líquido penetrante. Isso daí vai ser de acordo com o procedimento qualificado para realizar a inspeção do determinado ativo. Resumidamente, essa técnica ela possui uma simplicidade bem considerada em comparação às outras. O treinamento é bem fácil para a qualificação dos profissionais. Ela independe das características das peças, como a cristalografia, o magnetismo, consegue detectar trincas de pequenas dimensões, mas, por outro lado, ela é destinada somente às trincas superficiais que estejam acessíveis à penetração do líquido. Ela não é aplicável para materiais porosos ou absorventes e para geometrias complexas pode se tornar um pouco mais limitada essa técnica. Na sequência, partículas magnéticas, que na verdade elas deveriam ser chamadas de partículas magnetizadas. Vamos explicar um pouco. Graças aos fenômenos físicos existentes pela passagem de corrente em um condutor, nós observamos um campo magnético juntamente com as linhas de força. E se nós tivermos um material ferromagnético capaz de concentrar essas linhas de força passando pelo objeto a ser investigado, nós percebemos que as linhas de força têm interação com as descontinuidades,
provocando um campo de fuga. E esse campo de fuga interage com possíveis limalhas de ferro que são jogados na superfície, indicando as trincas, o posicionamento de descontinuidade no interior, na superfície e até sub a superfície, uma dimensão de aproximadamente 3 milímetros. Entretanto, para descontinuidades mais internas do interior da peça, esse campo de fuga não consegue interagir tão efetivamente com as limalhas de ferro. Então, ou seja, se nós tivermos um material ferromagnético que consiga concentrar essas linhas de campo, essas linhas de força do campo magnético, as descontinuidades vão ser indicadas pela presença das limalhas de ferro onde existe um campo de fuga presente dessas descontinuidades. Então, a sequência para a realização desse ensaio, dessa técnica, vem a ser a seguinte: a preparação e limpeza de toda a superfície. Na sequência, temos que promover a magnetização da peça, lembrando que é um material ferromagnético, e, consequência, a aplicação das partículas magnéticas, que irão apontar a presença das descontinuidades na superfície do material. Realizamos a inspeção e a limpeza dessa peça com conseguinte desmagnetização da peça, porque apontada as descontinuidades, o processo de recuperação da peça prevê, em geral, a soldagem, e o arco de solda ele é muito susceptível à magnetização da peça. E aqui, para exemplificar, uma técnica de análise de End por partícula magnética e um produto acabado, no qual o inspetor utilizou um equipamento conhecido como Yoke, e as partículas magnéticas estão presentes nessa solução aspergida na área de interesse. E assim como o líquido penetrante, as partículas magnéticas têm uma alta versatilidade, principalmente no tipo de magnetização, podendo ser feito por Yoke, por eletrodo, condutor central, contato direto, entre outros. E a aplicação das partículas também pode ser feita tanto por via úmida como via seca, podem ser visíveis ou somente a luz negra. E aqui é um ponto que eu gostaria de destacar bastante, que é a importância da varredura. Porque para ser localizada a descontinuidade, elas precisam cortar perpendicularmente as linhas de força do campo magnético. Então, para contornar esse problema em que trincas paralelas a esse campo podem ser dificultadas para ser visualizados, nós realizamos a varredura em 2 eixos espaçados por 90 graus entre si, para poder, assim, varrer com maior efetividade a inspeção da peça. As partículas magnéticas possuem a vantagem de ser um processo bastante simples e rápido, com uma boa relação custo-benefício, além de poder identificar trincas obstruídas, superficiais e subsuperficiais nas peças. A preparação do ensaio geralmente é bastante simples e com baixa influência da geometria da peça. Entretanto, ela só é aplicável a materiais ferromagnéticos. Possui uma forte influência da orientação das descontinuidades e necessita de um procedimento de desmagnetização da peça. Ultrassom. O ultrassom, assim como o som, ele é uma onda mecânica. A única diferença entre os dois está na frequência deles. E assim como o som, qual a gente consegue identificar a característica como o eco, que vem a ser a volta do som que bate nas paredes de uma caverna, de uma sala, a fonte emissora, a técnica de ultrassom também utiliza os mesmos princípios. Vamos ver o seguinte modelo dos materiais nos quais são um modelo de massa mola, formado por partículas. Caso nós introduzimos uma perturbação nesse sistema, no qual nós temos a geração de uma onda, ela irá se perpetuar ao longo de todo o material, pelo menos pela espessura desse material. E chegada ao limite desse material, essa onda irá voltar para a fonte emissora. Então, dessa forma, nós temos uma velocidade de onda no material, nós temos um tempo e conseguimos identificar a espessura, por exemplo, de um determinado componente. E caso, no meio desse caminho, tenha alguma obstrução, uma descontinuidade, no qual essa onda volte para a recepção com um tempo menor,
nós conseguimos identificar que aqui, nessa região, existe alguma coisa diferente em relação às demais seções do material. E é justamente esse o princípio de um funcionamento da técnica de ultrassom. Nós identificamos a resposta de uma seção de um material, identificando que há uma resposta diferente em uma determinada outra seção. O ensaio de ultrassom ele caracteriza-se como um método não destrutivo a fim de detectar descontinuidades internas presentes nos mais variados tipos de materiais, sempre utilizando as ondas mecânicas. Ou seja, enquanto as outras técnicas elas estavam voltadas mais para identificar as descontinuidades presentes na superfície do material, aqui nós temos uma técnica voltada mais para identificar descontinuidades presentes no interior do material. Isso foi possível graças ao desenvolvimento da tecnologia dos materiais, principalmente com o desenvolvimento dos chamados cristais piezoelétricos. Esses materiais possuem uma característica tal que eles conseguem se deformar elasticamente e, ao momento que eles se deformam, eles geram uma diferença de potencial na sua superfície. E o oposto também é plausível, ou seja, se nós aplicarmos uma diferença de potencial variada, uma determinada frequência, esse cristal vai se deformar na mesma frequência empregada. E isso foi de fundamental importância, porque se nós tivermos esse cristal acoplado a uma sapata de acrílico, nós conseguimos transportar essa energia para o interior do material ao qual nós estamos fazendo a inspeção. A esse dispositivo nós damos o nome de transdutor. E ele possui diversas configurações, eles podem ser tanto de um eixo inclinado quanto de um eixo reto, ser monocristal, ser do tipo duplo cristal, com 4 cristais ou até N cristais, que é até o princípio de funcionamento da técnica chamada Phased Array. E o transdutor, ele precisa passar essa energia para o interior da peça. Mas por mais que bem polida que a superfície esteja, ela sempre vai possuir um nível de rugosidade. E essa rugosidade ela acaba inibindo um pouco a eficiência dessa transmissão de energia. Então, para poder reduzir essa situação, faz-se necessário utilizar acoplantes, que na verdade são fluidos viscosos, para poder transmitir com maior eficiência a energia de ultrassom para a peça ser inspecionada. Além desses dois componentes, a gente tem a figura também da central, em que faz toda a configuração dos parâmetros dos ensaios e também a obtenção dos resultados da inspeção. Sendo que, antes disso, a gente precisa calibrar todo o sistema. Por quê? Porque os materiais eles possuem respostas diferentes, possuem velocidades diferentes de transmissão de onda, da forma tanto cisaliante quanto longitudinal. Então, para isso, para poder calibrar, utilizamos recursos de blocos padrões com a composição parecida com o objeto ao qual nós vamos fazer a inspeção. Os resultados obtidos podem ser feitos das mais variadas formas possíveis, com feitos de gráficos chamados, podem ser tanto pela técnica A-scan, B-scan, C-scan, ainda existe a D-scan, S-scan, ou também com resultados numéricos, propriamente dito. Até porque essa técnica de ultrassom ela é bastante utilizada para fazer medições de espessura de paredes de dutos, de vasos de pressão, e esse é até um objeto da nossa primeira norma dentro do projeto Integrativos. A técnica de ultrassom é muito comparada com a técnica de raio-x, visto que ambas conseguem identificar trincas no interior, descontinuidades no interior dos materiais. E a raio-x tem até a vantagem de que a gente consegue localizar com maior precisão, com maior efetividade, melhor dizendo, o posicionamento dessas trincas. É bem mais fácil você identificar por meio de figuras do que por meio de um gráfico, realmente. Só que os resultados da técnica de raio-x eles são feitos de uma maneira planificada, como se fosse uma planta de uma casa, para poder localizar as descontinuidades. Já a técnica de ultrassom, ela consegue identificar a posição no interior da peça de uma determinada descontinuidade. Ou seja, a gente consegue identificar se essa descontinuidade está presente na raiz ou no interpasso de uma solda, por exemplo.
e a versatilidade amplifica-se cada vez mais. Nós podemos tornar o processo mais mecanizado para poder efetivar as técnicas de inspeção, realizar inspeções em produtos acabados de uma linha de produção, até por meio de água, como um fluido acoplante. E também essa técnica não é voltada somente para a inspeção, como também pode fazer parte de monitoramento de ativos, por exemplo, com a medição de vazão de um fluido de um determinado duto. E além também, como já mencionado, a medição de espessura de paredes de duto para poder verificar o grau de corrosão de um determinado ativo. A técnica de ultrassom possui alta sensibilidade, dispensa processos intermediários na interpretação das indicações, não requer planos especiais de segurança, como o raio-x, e também o dimensionamento das descontinuidades é uma coisa viável, além do seu posicionamento. Pode ser um processo automatizado, garantindo assim a reprodutividade dos resultados, obtém-se respostas imediatas e independe do tipo de material. Entretanto, ela necessita um grande conhecimento teórico e experiência dos inspetores. Ela nem sempre possui um registro permanente das inspeções, tem uma dificuldade para realizar essa técnica em espessuras muito finas, requer um preparo de toda a superfície, a obediência dos padrões para calibração e também necessita de acoplante. A técnica de radiografia. Acredito que cada um aqui já tenha presenciado, feito um exame de raio-x na vida, pelo menos uma vez na vida. Então, aqui eu gostaria somente de identificar como que é possível empregarmos essa técnica para poder identificar descontinuidades nos materiais. Vamos ver um exemplo, dois materiais distintos. Um que seja mais denso que o outro. Caso esses materiais sejam bombardeados por partículas alfa, os materiais que têm uma menor densidade, as partículas vão passar com maior facilidade dentre eles. Os mais densos vão ser mais dispersos entre eles. E se tivermos um filme sensível a essas partículas, nós podemos identificar, com a diferença de contraste, o posicionamento, a diferença entre esses materiais. E é justamente isso a técnica de radiografia, né? Um corpo humano, por exemplo, ele possui diversos tecidos, e a diferença dos tecidos é que vai dizer o posicionamento de cada órgão, por exemplo, dos pulmões, dos ossos, da musculatura, inclusive também a espessura também do material, isso também vai ser importante. Aqui, como exemplo, a gente identifica que é um modelo feminino. Então, para a realização da técnica de raio-x, de radiografia, nós precisamos, primeiro, de uma fonte de radiação. E as principais fontes utilizadas são tanto raio-x quanto materiais que emitem radiação, que é chamada a gamografia. Materiais como irídio, césio, entre outros. A diferença entre eles está em que a gamografia, você não consegue limitar muito o poder de penetração, não tem uma variação muito precisa. A gente somente expõe o ativo àquela radiação e aguarda os resultados. Já o raio-x você consegue configurar tensões, correntes de aplicação e, com isso, ampliar o poder de penetração dos materiais. Entretanto, é muito mais prático levar uma fonte radioativa, principalmente em situações de campo, do que ter todo um processo de alimentação da fonte de raio-x. Além da fonte e, obviamente, do filme, faz-se necessário aqui o que é chamado de telas intensificadoras, ou ecrãs. Por quê? Com elas, a gente consegue aumentar a sensibilidade do filme por meio do efeito fotoelétrico, no qual elas são sensibilizadas pela radiação e amplificam essa radiação, sensibilizando o filme. Além disso, ela possui uma segunda função, que é inibir o processo de retroespalhamento provocado pela fonte de radiação no filme. E isso é muito significativo,
Aqui são duas imagens. A da esquerda utilizou-se os ecrãs e a da direita não. A gente pode ver que o ganho na qualidade da inspeção com o ecrã é bastante significativo. E, além delas, por fim, eu gostaria de identificar o IQI, que vem a ser o Índice de Qualidade de Imagem, ou penetrômetro. Ele é de vital importância também para garantir a qualidade da inspeção do material. E isso varia de acordo com normas. Por exemplo, a gente tem que verificar o tamanho do diâmetro de cada orifício, ou então qual a menor seção do fio observada durante a inspeção. A radiografia, ela pode ser realizada tanto de duas técnicas, como filmes, por meio dos filmes, ou também por qualidade digital, por sensibilidade digital. Sendo que os filmes ainda, diferente das fotos convencionais, pela fotografia, os filmes ainda são bastante utilizados. Por quê? Tanto pela resolução, porque a câmera digital utiliza a questão dos pixels, mas também pela versatilidade também. E, além disso, pelos custos de manutenção, todos envolvidos. E também é recorrente utilizarmos o recurso de tomografia para poder realizar inspeções em peças, sendo que essa metodologia também tem que ser justificada, até porque temos uma limitação das dimensões da peça, enfim. E, por final, gostaria de destacar aqui a questão da neutografia, que também é uma fonte de radiação, mas também com aplicações bastante restritas. Aqui é somente para ilustrar uma imagem obtida por uma câmera fotográfica, a da esquerda por raio-x e a da direita pela técnica de neutografia. Aqui é importante destacar que todas as técnicas de ultrassom, elas são complementares, não existe uma técnica abrangente para tudo. É uma técnica voltada para uma determinada situação, E, às vezes, faz até necessário utilizarmos mais de uma técnica, dependendo da situação de que a gente queira averiguar. A radiografia possui as vantagens de detectar descontinuidades internas, assim como o ultrassom, não requer um preparo da superfície tão aprimorado, oferece registros permanentes e pode ser aplicada em qualquer tipo de material. Entretanto, ela, em geral, possui um alto custo, um ensaio complexo, as descontinuidades são sempre vistas em uma forma planificada, requer um tempo considerável para poder executar esses ensaios, tem uma exigência também de uma alta formação do operador e, principalmente, as exigências rígidas para as medidas de segurança. E também pode ter uma determinada limitação para poder identificar trincas planas perpendiculares à radiação. Por fim, a gente gostaria de introduzir a técnica de réplica metalográfica. Para quem não conhece, os materiais metálicos, em geral, possuem o que é chamado uma característica que é a microestrutura. Essa microestrutura, ela indica as propriedades do material, pode identificar os mecanismos de dano, verificarmos a presença de trincas, né, na superfície, enfim, dá uma série de informações preciosas para poder fazer a inspeção dos ativos. E como que nós observamos essas microestruturas no microscópio? A partir do momento em que nós temos uma superfície polida, nós atacamos com reagentes químicos, com uma solução ácida, na maioria das vezes. E essa solução, ela come preferencialmente determinadas regiões, que são chamadas contornos de grão, ou interfaces entre duas fases. No interior dos grãos, a luz reflete diretamente. Já nessas regiões de contorno de grão, elas incidem com um ângulo diferente. Então, essa região torna-se mais clara e essa região mais escura. Então, de acordo com a diferença de contraste, nós conseguimos observar toda essa microestrutura no material. E como é feito a sequência para poder observar a microestrutura em uma determinada amostra? Nós retiramos o material, nós fazemos um processo chamado embutimento, que impregnamos ele em um molde de resina ou baquelite, e damos a sequência ao lixamento, polimento, ataque e visualização no microscópio. Então, você pode me dizer, Wagner, então, moleza, é só a gente retirar uma quantidade de material e a gente levar para o laboratório. Isso é verdade até certo ponto.
Quando nós nos deparamos com ativos muito preciosos, por exemplo, com os coletores, tubulações em uma planta de geração de energia termoelétrica, em que a gente evita ao máximo fazer a retirada de material, até porque quando nós fazemos um processo de corte, a gente aquece, altera as características microestruturais desses ativos, nós temos que recorrer a recursos ao qual isso seja evitado ao máximo. E aí que entra a técnica de réplica metalográfica. Eu gosto de comparar essa técnica justamente com os nossos profissionais de odontologia, no qual eles precisam realizar um molde de uma arcada dentária. Como eles fazem isso? Eles pegam uma massa, pressionam sobre a nossa arcada e tiram essa massa. E aqui está indicado justamente o posicionamento de todos os dentes, de todas as imperfeições presentes nessa arcada. Analogamente, se nós, a partir de uma superfície já polida e atacada, nós impregnarmos, nós pressionarmos um filme fino, ao ponto que esse filme fino irá receber os relevos dessa microestrutura e o retirarmos, na sequência levarmos eles para o microscópio, nós teremos justamente o posicionamento exato da microestrutura do material, do equipamento ao qual nós estamos fazendo a investigação. E é justamente essa uma das imagens obtidas. Você pode até se questionar, isso é verdade, Wagner? A gente consegue realmente obter a microestrutura a partir das réplicas metalográficas de um determinado ativo? Sim. Aqui são 6 imagens de microestruturas de material, sendo que 2 delas foram obtidas por meio de técnicas convencionais, que venham ser justamente essas 2. A gente pode ver que a qualidade das imagens é muito boa, muito favorável. E, obviamente, isso requer um preparo da equipe para poder fazer todo esse trabalho. E nós aqui do Laboratório de Metalografia, a gente já tem bastante prática nisso. E a qualidade, eu digo que é sempre muito boa, ao qual a gente fez anos de inspeção nas plantas termoelétricas. E qual a sequência para obter as réplicas metalográficas? Primeiro, a gente precisa preparar a superfície, principalmente para a retirada de dióxidos, chegar na camada descarbonetada do material, principalmente quando tem condições de fluência. Na sequência, a gente faz o lixamento, polimento dessa superfície, atacamos com ácido, visualizamos por meio de microscópios de campo e fazemos a extração da réplica. Pressionamos um filme fino nessa superfície já atacada. Retiramos esse filme fino, colocamos em uma lâmina de microscópio e levamos para o laboratório para podermos aumentar a qualidade da imagem obtida. Então, a réplica metalográfica tem várias vantagens. Ela é aplicável praticamente a todos os metais, tem uma alta versatilidade, possui registros permanentes da microestrutura, não provoca alterações microestruturais significativas nas amostras e tem pouca influência da geometria da peça. A gente somente tem que ter acesso a essa região de interesse. Por outro lado, ela requer um grande conhecimento técnico, uma grande habilidade da equipe e para espessuras muito finas tem que tomar um determinado cuidado para que a gente não comprometa o determinado ativo, principalmente tubulações de pequenas espessuras. Existem outras técnicas aqui, a gente não teria tempo para abordar tudo exatamente, mas aqui eu gostaria somente de apresentar, falar um pouco sobre, nem dizer que existe, melhor dizendo, correntes parasitas, termografia, detectores de gases, emissão acústica, que cada vez mais está sendo utilizada no setor elétrico, principalmente para identificar descargas parciais em equipamentos elétricos, ondas guiadas, e os ensaios elétricos também, que apesar de eles não fazerem parte exatamente do hall da Band, mas eles também são ensaios não destrutivos, principalmente os ensaios de resposta de frequência, descargas parciais, entre outros. Foram as principais referências que utilizamos, até com bancos de imagem gratuitos da internet, e eu agradeço enormemente a atenção de todos aqui. Foi uma satisfação enorme apresentar esse trabalho para vocês.
e estamos abertos para responder eventuais dúvidas. Muito obrigado. Wagner, no chat tem uma pergunta que foi feita logo no início pelo nosso colega Ricardo Wesley. Ele perguntou: quando uma descontinuidade é submetida a um esforço adicional que leva a uma perda da função, isso não é considerado um defeito? Sim, mas aí que está, Ricardo, a gente, como eu falei, com a descontinuidade, caso ela não ofereça risco potencial para comprometer a estrutura. Quando, dependendo da situação, essa descontinuidade, ela pode, o equipamento pode conviver pacificamente com ela, mas dependendo da situação, a gente tem que fazer um monitoramento contínuo dessa descontinuidade, para saber se ela compromete ou não a aplicação desse ativo. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, tem uns comentários, logo no início. Obrigada, Gilles, pela tua contribuição, Ele falou: Wagner, vale ressaltar que desse ensaio de ultrassom devemos prestar bastante atenção na calibração do aparelho. Cabe colocar mais alguma coisa sobre isso, Wagner? Cabe sim, ele destacou bem, eu pensei ter até mencionado isso quando a gente fala do bloco padrão. É justamente isso, a gente tem que calibrar todo o sistema, porque cada material oferece uma resposta diferente para a onda emitida nele. Então, por isso que a gente recorre aos blocos padrões, para poder fazer a calibração prévia do equipamento antes para a inspeção ser válida. Obviamente, isso aí tem que obedecer ao procedimento já qualificado, o inspetor também tem que ser qualificado para aquela determinada função também. Nosso colega novamente, Ricardo Wesley, ele pergunta: Wagner, como escolher a melhor técnica? Ricardo, isso daí é a dúvida mor realmente. Na verdade, não existe melhor técnica. Existe avaliação daquilo que você pretende encontrar na estrutura. Você, na maioria das vezes, quando você tem uma determinada tubulação, você tem já normas padronizadas indicando os ensaios aos quais uma junta soldada, por exemplo, tem que ser submetida antes de ter operação. E quando a gente faz inspeção rotineira, também já tem os procedimentos voltados para indicando já os ensaios pertinentes. Mas aqui o que eu gostaria de destacar sempre é o seguinte: cada técnica é complementar a outra. Se você quiser identificar trincas superficiais, por exemplo, você vai recorrer geralmente a ensaios de líquido penetrante, partícula magnética, dependendo da situação. Quando você quer identificar descontinuidade no interior do material, geralmente você vai recorrer para ensaios de ultrassom e radiografia. Obviamente, mais uma vez, é o procedimento de inspeção normativo que vai direcionar as melhores técnicas para a sua inspeção. O Evair de Matos Dias está com a mão levantada. Evair, você consegue abrir seu microfone? Sim, está me ouvindo bem? Sim. Olá, Evair. Tudo jóia. Ô, Wagner, primeiramente, parabéns pela apresentação aí. Evair, né, Furnas. E a minha dúvida é em relação aos acoplantes que vocês têm utilizado aí. Assim, uma área mais que nós utilizamos, ensaios em transformadores, em GIS, e a gente tem essa dúvida aí, qual acoplante que o CEPEL tem utilizado, o que você tem o mercado tem utilizado. Nós sabemos aí da vaselina, tem o Molykote também. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Isso daí varia muito com o transdutor ao qual você está implementando, certo? Eu vou deixar até o Josélio, ele é mais qualificado que eu até de falar isso. Você pode responder melhor, Josélio? Posso te ajudar um pouquinho aí?
Isso depende muito do que você está querendo ver também, né? Por exemplo, a gente tem transdutores aí de alta frequência que a gente usa para ver camada interna de óxido em tubos de caldeira, né? E é uma camada micrométrica, tá? Então tem que ser um acoplante de alta viscosidade, tá? E a gente usa muito, o que a gente usa bastante é a vaselina mesmo, que tem a vantagem de não oxidar depois, né? E a outra coisa que usa muito é o carboximetilcelulose. Agora, o carboximetilcelulose, ele é oxidante. Então, depois você tem que removê-lo, tá? Então, são esses praticamente que a gente tem usado bastante. Tá ok. O nosso caso mais específico seria a emissão acústica, né, em transformadores mesmo, né? E a gente tem usado a graxa Molykote, mas eu sei que o mercado aí, muito em função das altas temperaturas que você encontra, então ele se acopla melhor ali, né? Agora, em giz, por exemplo, eu sei de empresas que têm utilizado a vaselina, né? Falou alguma coisa? Não. Alô? José? Tranquilo. Mas era assim, então, para onde não exige grandes temperaturas, então é possível que vocês estão utilizando a vaselina, né? Sim, a vaselina é bastante utilizada até quando a gente quer também fazer recurso de medição de espessura, né? Ele é até mais indicado. Então, por isso que eu te falo, realmente, você tem que obedecer justamente o procedimento justamente de inspeção, ao qual está sendo feito, verificar o fabricante qual o melhor do transdutor, qual o melhor acoplante, qual o acoplante mais indicado para o seu transdutor. E, para o caso de problemas, aí sim, reverificar a questão do procedimento. Tá ok. Muito obrigado, Wagner. Wagner, tenho uma pergunta do Gilles Alves dos Santos. Wagner, no ensaio de réplica metalográfica, quando se aplica o molde, eu não estou espelhando o material e a minha leitura fica para o seu lado oposto ou pode ser feito a leitura direta? Uma boa pergunta, sim. Gilles, na verdade, quando a gente faz a metalografia do local, a gente não está tão isso não é um ponto tão relevante assim, porque não tem vamos dizer assim, não tem uma significativa, não tem uma coisa isso não é significativo para a sua inspeção, entendeu? Por mais que a gente saiba que realmente a gente obtém uma imagem espelhada, a gente em si consegue fazer um overview de toda a microestrutura. E esse é o ponto principal, entendeu? Saber qual microestrutura está sendo avaliada. Existe até os critérios de Tofts-Martin que a gente verifica o nível de degradação em aços carbono, em aços cromolibdênio, no qual a gente verifica o grau de esferização da perlita. Então, assim, em relação ao fato da amostra estar espelhada, não interfere na qualidade dos seus laudos em si, entendeu? O chefe de departamento de laboratórios do Fundão, Alberto Ordini, ele agradece, caros, agradecemos a participação de todos e fique à vontade para realizar pergunta neste momento. Após o evento, gostaríamos de contar com a participação dos presentes no preenchimento do formulário de avaliação do evento. Ele colocou o link aqui. Obrigado, Ordini. Vamos ver se eu pulei alguma coisa. Tem um comentário aqui do Pedro de Carvalho Barros. Parabéns, Wagner e equipe do CEPEL. Muito obrigada, Pedro. O Bruno Vieira Lopes também te parabeniza. Obrigado. O Ricardo também, parabéns, Wagner, pela apresentação. Chegou mais aqui. O César, nosso colega também do CEPEL, César Bandim, parabéns, Wagner e equipe pela apresentação. E o Igor Gonçalves Miguel dos Santos manda aqui uma pergunta, vamos ver.
Wagner, qual é a diferença mais relevante dos resultados das técnicas A, B, C e SCAN? Ah, perfeito, uma boa pergunta. Deixa eu compartilhar aqui novamente, então, para voltar dentro dessa imagem. Deixa eu ver se é possível rapidamente. As técnicas dos resultados, na verdade, é como os resultados são apresentados para o inspetor. A técnica ASCAN, elas verifica geralmente os picos de resposta dos pulsos sônicos no material. Já o B-SCAN, conforme a gente, por exemplo, aqui o transdutor ele vai fazendo a varredura na superfície, ele vai identificando o posicionamento das descontinuidades presentes nesse bloco padrão, por exemplo. Já o C-SCAN, ele possui uma característica de fazer tipo um mapeamento superficial das descontinuidades presentes no objeto a ser inspecionado. Então, assim, apesar de nós termos o mesmo princípio de funcionamento, na verdade, nós temos a apresentação dos resultados de forma distinta, que podem facilitar a interpretação dos resultados. Ficou claro, meu jovem? E, além disso, existem também outros, né? Como eu falei, o D-SCAN, que é também parecido com o resultado de ultrassom de uma maternidade, o S-SCAN, enfim. São somente formas diferentes de apresentar os resultados de ultrassom. Perfeito? A Milene Laurindo de Seixas Sá, ela faz um comentário: excelente apresentação, Wagner, parabéns. Obrigado. O Alberto, alguém perguntou para o Alberto o seu e-mail, ele colocou no chat. Uhum. O Ramírez Gonzalez Aldo Manuel, parabéns pela apresentação. Ah, sim, por isso que o Ordine colocou seu e-mail. Ele perguntou se tinha seu e-mail. Perfeito. E o Igor respondeu a você, ficou sim, muito obrigada. Perfeito. Já acabei de colocar também aqui meu e-mail. Tá ótimo. Mais alguma pergunta? A gente ainda tem 5 minutos aí. Ordine apareceu, Ordine quer dar uma palavrinha? Ah, o Diego, gente, apareceu aqui, Diego. Para buchas de transformadores de potência, qual desses testes se torna mais completo para a prevenção a falhas? Usamos muito a medição de perdas no fator de potência. Em geral, esse tipo de equipamento ele requer mais ensaios elétricos, né? E realmente assim, eu não pesquisei muito sobre ensaios elétricos para essa apresentação. Caso aqui seja do interesse, Diego, do público, a gente pode até consultar aqui outros colegas do CEPEL, que eles vão responder isso aí com o maior prazer e até, quem sabe, fazer uma apresentação nesse sentido também, dependendo da demanda do público aqui. Ordine, você quer dar uma palavra? Sim, boa tarde a todos. Eu queria aqui agradecer a participação, a presença. Tivemos um quórum bem considerável aqui na nossa avaliação, levando em conta que estamos em janeiro, né? Aqui, logo depois do ano novo. Ressaca de ano novo. Pessoas ainda aí, muitas ainda de férias, né? Então, agradecer aí pela disponibilidade de todos, pela presença. E aí, pessoal, nós deixamos aí esse link de formulário, que é importante, para que a gente possa aprimorar cada vez mais aqui os nossos eventos, né? Então, se vocês puderem dispor aí de mais uns
5 minutinhos depois que terminarmos aqui, né, é importante a gente ter essa avaliação da parte de vocês. E como o Diego teve interesse aí, né, aproveitar a deixa que ele teve esse interesse aí por um assunto um pouco mais específico, nesse formulário vocês têm um campo lá para dar sugestões sobre possíveis temas de interesse, né, que aí a gente vai e elabora também os próximos eventos para atender aí as necessidades de vocês, do nosso público, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Obrigado, Diego. O Diego colocou, não, para a bucha. O Diego colocou um comentário aqui. Fico aguardando, sim. Convidarei meus colegas da CEMIG Distribuição. Perfeito. E a France Daniele, desculpa, France, seu sobrenome, mil perdões. Parabéns, Wagner, e obrigada pela excelente apresentação. Obrigado, France. Ainda cabe, né? O evento ainda está até 3 horas. Quer fazer alguma consideração final, Wagner? Não, somente agradecer realmente a presença de todos, a oportunidade de ter apresentado um pouco aqui do trabalho do CEPEL. Nós desenvolvemos esses trabalhos, principalmente essa técnica de réplica metodográfica, em todo o setor elétrico, e é muito gratificante ver a procura dos colegas, o interesse dos colegas justamente uma das atividades que a gente mais faz aqui, que consegue desempenhar bastante, não só na parte de desenvolvimento de algumas dessas técnicas, mas também a gente faz o laudo de muitas dessas técnicas que são de empresas terceirizadas. E agradeço, somente agradecer mesmo a todos aqui, ao CEPEL também por ter promover esse evento e falar um pouco mais de nossas atividades. Josélio quer fazer alguma colocação? Não, tá, ficou ótimo. Só acrescentar um negócio em relação à resposta do Wagner para o Ricardo Wesley, tá? Uma coisa importante também, além das coisas que o Wagner falou, muito bem, tem a parte a característica da peça, a geometria da peça, entendeu? Então, de acordo com a geometria, você pode escolher uma técnica ou outra, além daquilo tudo que ele falou. O que você quer observar, se é superficial, se é interno, se você quer ver a profundidade que está a descontinuidade, ou isso não importa muito, entendeu? Então, isso tudo está associado à melhor técnica para você escolher. Ordine, mais alguma palavra? Não, agradeço a todos aí a presença. Estamos aqui à disposição também para qualquer necessidade futura, tá bom? Muito obrigado. Então, eu também, em nome da comunicação, agradeço. Nós que agradecemos, Ricardo, e vou encerrar a gravação e encerrar o evento. Tá? Boa tarde para todos. Perfeitamente. Boa tarde. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Parabéns, pessoal. Boa tarde. Tchau, boa tarde.